Todo mundo já foi criança, né? Você já foi criança, Marcelo? Não, eu ainda sou. Ah, tá bom. Você já foi criança? Eu também, Marcelo também. Mas essas crianças são super diferentes. São crianças talentosíssimas. Vamos ver o que aconteceu com eles? Vem com a gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Pacheco. E eu, Jorge Xi. E nós somos o Raspa Pop. Hoje a gente vai falar de crianças prodígio, né, Marcelo? Verdade, tem muitas por aí, né? Talentosíssimas, iniciaram com o pé direito, mas nem sempre isso é garantia de um futuro na frente das câmeras, né, Marcelo? Com certeza. Muitos continuaram a carreira, mas muitos também se deram muito mal em seguida. E põe muito mal nisso. Então vamos analisar a carreira de alguns desses artistas internacionais aí, como eles eram e como eles estão hoje. Bom, a gente vai começar com ninguém mais, ninguém menos do que Shirley Temple. Nós seríamos muito injustos se não começássemos essa lista com a criança mais bem-sucedida da história do cinema e do show business norte-americano. A Shirley foi a criança, a atriz mirim com maior arrecadação de todos os tempos em Hollywood, Marcelo. E ela, inclusive, veio se tornar até embaixadora, né, dos próprios Estados Unidos um tempo depois. Lá em Gana E Tchecoslováquia. Quando existia ainda, né? Hoje em dia é a República Tcheca. Exatamente. Como sempre, Shirley Temple foi precoce em tudo, inclusive na aposentadoria. Marcelo se aposentou com 22 anos de idade e ainda fez parte do conselho da Walt Disney Company. Impressionante. Muito. Bem louco. Então, a Shirley Temple, quando criança, era assim. E depois a gente tem a imagem dela um pouquinho mais velha, assim. Marcelo, um ator que eu gostava muito na minha infância é o Corey Haim. Tá? E eu fico assim muito triste de falar dele porque o destino dele não foi bacana não, cara. Você se lembra do Corey Haim? O Corey Haim, infelizmente, já nos deixou, né? E ele ficou muito famoso em muitas produções dos anos 80. Foi ídolo teen, Marcelo. Bom, Garotos Perdidos acho que foi um marco na carreira do Corey Haim, né? Inclusive tem aí a produção que tinha iniciado a fazer um seriado com base no Garotos Perdidos, né? Tá empacado, não sei o que houve até agora, mas a gente espera que isso continue. Bom, o Corey Haim também, surpreendentemente, fez Bala de Prata, né? Irreconhecível, bem novinho. Que aqui no Brasil ficou conhecido como A Hora do Lobisomem, que aliás era bem comum nos anos 80 e 90 todo filme ter a hora de alguma coisa. Assim como os filmes de Kung Fu, todos eles eram dragão, né? Tinha que ter dragão mesmo. A Hora do Pesadelo. Inclusive tem a Hora do Dragão também, se eu não me engano. A morte dele é cercada de muitos mistérios. Eu vi um programa recentemente. Muita gente achava que ele morreu de overdose, porque ele realmente teve problema com drogas. É um ponto em comum com muitos desses prodígios. Mirim, começam a carreira muito cedo, depois chega um ponto que perde um pouco a identidade, acaba se entregando mesmo ao uso de drogas e álcool. A gente vai ver alguns casos desses aqui. Ele se entregou mesmo, mas eu vi um programa uma vez chamado Anatomia dos Artistas, falando sobre a morte do Corey, e que ele já tinha um problema no cardíaco, alguma coisa que ele nem sabia. Bom, enfim, ficou uma morte cercada de mistério, mas não menos triste por causa disso, né? Então vamos olhar o Corey no início de carreira e o Corey antes do falecimento. Né? Uma grande promessa, todo mundo que assistiu aí o Exterminador do Futuro 2, foi o ator Edward Furlong. O jovenzinho prometia, estreou bem pra caramba, num filme com um blockbuster, né? Um filme de grande bilheteria. Todo mundo, esse cara vai talentoso. Aí. Ele fez um outro filme, cara, que eu gosto muito, com Edward Norton, chamado A Outra História Americana. Um filme que fala sobre o nazismo, sabe? A gente recomenda esse filme, hein? Então vamos relembrar como era Edward Furlong na época do filme Exterminador do Futuro 2 e como ele está atualmente, né? Ou pelo menos as últimas imagens que nós temos dele. Um monte de bosta. Sempre foi muito polêmico, né, Marcelo? Se envolveu também com drogas, com álcool. Mais um. É lamentável. Agora vamos falar de uma história bem sucedida, que é o ator Sean Astin. Senhor dos Anéis. Isso, a famosa trilogia do Peter Jackson. Ele despontou ao lado do Frodo, né? Como aquele que acompanhava Elijah Wood. Acompanhava o Frodo. Não é piada não, mas o objetivo dos dois era queimar o anel, né?
Elijah Wood é outra criança prodígio também. Verdade, Eu verdade. lembro dele com outra criança prodígio que é o Macaulay, no O Anjo Malvado, rapaz. Culkin. Esse filme é sinistro. O Anjo Malvado é sinistro. E o que ele faz também com os bandidos lá no Esqueceram de Mim também é um pouco sinistro. Né? Pena dos bandidos, né, cara? Depois a gente fala dele, Marcelo. E a gente tá falando nenhum dos dois agora. Então, vamos ver o Sean Astin quando criança e como ele está hoje. Inclusive, ele recentemente fez um papel aí bem significativo no seriado Stranger Things. Fez o papel do Bob Newby. Rapaz, esse personagem era muito carismático, porque ele era o par romântico da Winona Ryder. E ele falece lá... Ah, spoiler! É que eu amo Stranger Things, gente. Desculpe, é mais forte do que eu. Mas eu vou... Não sou nada. Pega o Flash aí, vamos hipnotizar eles, ó. Ele não morre no seriado. E já que a gente falou do Elijah Wood, vamos ver como é que ele era quando criança e como ele está hoje. Ou seja, não mudou quase nada. Fez um filmaço também, fez o Hooligan, cara. Primeiro, né? Os Hooligans. Gostei muito daquele filme. E já que a gente falou também do Macaulay Culkin, vamos ver como ele era, né, no início da carreira e como ele está hoje. Bem diferente. Agora ele é músico, cara. Agora vamos falar de um filme também que marcou a vida, né, a infância, a juventude de quase todos nós. Até hoje. E.T., o Extraterrestre. Nós temos aí a primeira criança prodígio que a gente conheceu através desse filme, que é o ator Henry Thomas. O Elliot. E um fato curioso é que na primeira audição dele, o Steven Spielberg já pirou com o Henry Thomas. Ele ganhou o papel na primeira audição. A gente vai deixar um trechinho aqui pra você ver como é que o moleque arrebentou naquela época. As you know, I am from the government. I'm part of the United States government, and I am empowered to take that alien with me. The president asked me to come here and get him. I don't care what the president says, he's my best friend. And you can't take him away. Hoje em dia você pode ver ele num comercial muito bacana que eles fizeram, que fez muito sucesso no mundo inteiro, com o ET retornando e ele no papel de Elliot, novamente, Marcelo. Ele apresenta os filhos dele pro ET. You came back. My son, my family. Muito legal, cara, muito bacana. E já que estamos falando de E.T., o Extraterrestre, não seria justo não comentar também sobre outra criança prodígio dessa mesma produção, Drew Barrymore. Que safra, hein, Marcelo? Verdade. Henry Thomas, Drew Barrymore. Depois de ficar muito conhecida, a Drew Barrymore, infelizmente, caiu num vício aí de drogas e álcool, a carreira dela deu uma despencada, mas graças a Deus hoje ela se encontrou, né? Ela já é uma mulher muito bem sucedida em Hollywood. Diretora, produtora, atriz, conceituada. Fez Batman Eternamente, As Panteras, Como Se Fosse a Primeira Esse Vez. filme é lindo com Adam Sandler. Verdade, a mensagem dele é muito legal, porque ela acorda todo dia, né? Esquecendo o que ela tinha... Esquece o dia anterior, ela tem problema de memória recente. Isso aí. Então, Drew Barrymore, como ela era no filme ET e como ela está hoje em dia. Um dos filmes mais sessão da tarde da nossa adolescência Adorável. foi Os Goonies. Os Goonies revelaram muitos atores e atrizes mirins. Inclusive um que nós vamos mencionar agora, Corey Feldman. Que era amigo do outro Corey Haim. Inclusive, eles fizeram um programa de televisão juntos, o show dos Corey, os dois Corey. Sim, verdade, lá na televisão norte-americana. Participaram dessa produção dos Goonies. Fizeram também juntos o Garotos Perdidos, que nós citamos aqui, Também. e se tornaram dois grandes amigos. Bom, o Corey, na produção lá dos Goonies, ele era o Bocão. Então, vamos ver a imagem de Corey Feldman, como ele era quando era criança e como ele está hoje. Tivemos aí um grande marco nos filmes de plot twist, né? Aqueles filmes que surpreendem a gente no final, que foi o filme O Sexto Sentido, do diretor M. Night Shyamalan. E esse filme também nos revelou aí um ator mirim, que é o Haley Joel Osment. Eu vejo gente morta. Ele ficou muito famoso por conta desse filme, foi muito bem, né? Interpretou muito bem. Contracenou com Bruce Willis. É o garoto que via fantasma, né?
via gente morta O tempo todo. o tempo todo. Ele também participou de outras produções. Sim, ele fez Inteligência Artificial. É um filme que causa um certo desconforto, um mal-estar, pelo menos em mim. Mas é um filme com um roteiro maravilhoso, com Jude Law também. Um filme que, na verdade, ele é uma atualização da história do Pinóquio, né? Se você analisar de certa Isso, forma. até a fada, né? É. Vai dar spoiler de novo? Depois você fala, sou eu que dou spoiler. Mas uma coisa talvez vocês não saibam. O Haley trabalhou em Forrest Gump também. Ele era o filho do Forrest. Forrest Gump Jr. Então fiquem com a imagem de Haley Joel Osment quando criança e como ele está nos tempos mais atuais. Vamos falar do Jake Lloyd. Ele interpretou um filme que não é muito bem cotado, nem mesmo entre os fãs do Star Wars, né? Então o garoto depois disso sofreu muito bullying. Na escola, né? Até os coleguinhas de escola que caçoavam dele pela participação dele no filme. E isso fez com que ele abandonasse de vez a carreira de ator. E isso foi o mínimo que aconteceu com ele, tá, gente? Ele também foi preso numa cidadezinha lá dos Estados Unidos, dirigindo em alta velocidade, resistiu à prisão e depois foram descobrir que ele não estava alcoolizado, que ele era esquizofrênico. Agora nós vamos falar do Jeff Cohen, que também fez parte do elenco de Os Goonies. Era o gordão, né? Era o gordo, né? O personagem. Balançando a barriguinha. Hilário, né? Um barato. Eu acharia que ele tinha que ter continuado na carreira, mas infelizmente as coisas não são tão óbvias assim. Bom, infelizmente não, de repente o cara se encontrou, né? Hoje em dia é advogado, né? Se formou em Direito e muito bem sucedido, né, Marcelo? Inclusive ele formou uma empresa de advocacia e tá por aí, advogando. Agora vamos falar de Erin Murphy. Vocês sabem quem é Erin Murphy? E nós vamos ter que ir lá para os anos 60, a feiticeira Tabitha, a filha de Samantha Jennings. Cara, uma curiosidade aqui. Aqui no Brasil, ela foi conhecida como Tabitha, mas o nome correto dela é Tabitha. Esse nome não ficou muito agradável, não soou muito agradável ao ouvido do brasileiro, e aqui eles mudaram para Tabitha. Diferentemente de Tabitha, que foi uma onda de nomes, né? Toda criança que nascia menininha, ainda mais se fosse lourinha, Tabitha. Eu conheci várias meninas com esse nome. Aqui no Brasil, inclusive, as novelas ditavam os nomes de batismo das crianças, durante muito tempo. Olha, outra curiosidade é que a Tabitha ela tinha uma irmã gêmea que quando ela estava indisposta ou estava doente, a irmã gêmea dela tomava o lugar dela nas gravações. Você sabia disso? Né? E era uma irmã gêmea não idêntica, tá? Agora uma outra curiosidade, uma polêmica envolvendo o nome dela, coitada. Nem o nome dela, o nome da personagem. Quem aí não ouviu falar que Tabitha estava fazendo filmes pornô? E a gente ficava revoltado, porque a nossa imagem da Erin é ela como Tabitha lá dentro do bercinho, mexendo o narizinho, fazendo os bichinhos voar, né? no quarto dela. Vamos esclarecer de uma vez por todas, limpar a barra da menina. Não que a gente esteja falando mal, cada um segue, cada um no seu quadrado, cada um faz o que acha melhor da sua vida, né, cara? Mas com ela não foi assim. Foi uma atriz pornô que adotou o nome de Tabitha, o nome artístico de Tabitha, e as pessoas começaram a confundir com a Erin, mas nada a ver, tá? Então essa aqui é a Erin Tabitha, como era antes e como está agora. Então, gente, vocês gostaram? Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para ficar por dentro das novidades. Eu já, aliás, não me canso de falar que é importante. Aliás, por favor, confiram aí se vocês realmente estão inscritos no canal. Confiram se vocês realmente estão com o sininho ativado aí para receber as notificações de novos vídeos. Porque o YouTube ultimamente anda esquecendo de avisar vocês, né? A gente tem recebido muitas reclamações nesse aspecto. Então vamos relembrar o YouTube de que vocês são inscritos e que vocês assinaram o sininho. Confere aí. Deixa aí no comentário se a gente esqueceu de falar de alguma criança prodígio, se você quer dar alguma sugestão. Tá, no mais ficamos por aqui. Um beijão!